Olá, boa tarde. A partir de agora, te deixo mais atualizado com notícias do Brasil desta quinta-feira, dia 6. Vamos começar essa edição falando sobre o feriado de amanhã. Os 21 aeroportos da Infraero devem receber mais de 600 mil passageiros. Estão previstos quase 5 mil pousos e decolagens até o dia 10, segunda-feira. Os aeroportos administrados pela empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária devem receber quase 652 mil passageiros em todo o período dos feriados da Páscoa. Até o dia 10, estão previstos 4.900 pousos e decolagens, quantidade 40% superior em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 3.500 voos comerciais. O número de passageiros é 54% maior em relação ao movimento do feriado da Páscoa de 2022. Somente nesta quinta-feira são esperados cerca de 160 mil viajantes. Somente no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a movimentação deve alcançar 333 mil passageiros, em 585 voos previstos. E olha só, a Defesa Civil fez um alerta para quem mora e vai ficar em São Paulo e para quem vem passar a Páscoa no litoral paulista, principalmente no norte e na Baixada Santista. A previsão é de tempo chuvoso e, por isso, alguns cuidados são necessários. Quem estiver em praias deve se atentar e sair tanto da água como da areia quando o temporal se aproximar, porque é provável que, além da maré alta, tenha raios e ventos fortes. Se estiver na estrada, procurar informações oficiais para checar como estão as rodovias. Quem estiver dentro de casa, que seja considerada de risco, procurar observar rachaduras e trincas. Se a porta ou a janela não fecharem, é sinal de que a estrutura da casa se moveu. Água barrenta também é considerado outro sinal. Ou seja, saia de casa e acione a Defesa Civil pelo número 199. A produção da indústria brasileira caiu 0,3% em dezembro em relação a janeiro, segundo o balanço, de dezembro a dezembro. Segundo o balanço divulgado hoje pelo IBGE, a atividade do setor recuou em 8 dos 15 locais pesquisados no país. Os piores resultados foram no Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso. E os melhores no Espírito Santo e Pernambuco. No mesmo período do ano passado, a indústria brasileira subiu os mesmos 0,3%. E o presidente Lula desautorizou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre a mudança na política de preços da Petrobras. Ontem, o ministro disse que a empresa deixaria de acompanhar as cotações internacionais de petróleo para dar prioridade ao mercado interno. Hoje, Lula disse que realmente haverá uma alteração, mas que nada foi acertado e que, antes de qualquer coisa, é preciso que o presidente da República convoque uma reunião para que o assunto seja discutido. O presidente ainda disse aos jornalistas que a antecipação da notícia causou irritação na cúpula da Petrobras e reafirmou que todas as decisões do governo têm que ser discutidas e apenas depois de avaliados todos os prós e contras poderão ser divulgadas. E durante o café da manhã com os jornalistas, Lula voltou a criticar a atual taxa de juros de 13,75% ao ano, dizendo que não consegue entender um nível tão elevado em um momento que não existe inflação de demanda. Ou seja, não existe pressão sobre os preços porque tem muita gente fazendo compras. E afirmou que não é não. E o presidente Lula assinou hoje a portaria que concede aposentadoria ao ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. Ele vai se afastar do STF um mês antes do prazo que seria 11 de maio, quando completará 75 anos, que é a idade limite para permanência no tribunal. Com isso, o ministro não participará da próxima sessão do Supremo, marcada para terça-feira. E a partir de agora, o presidente Lula pode indicar o seu substituto. E o Brasil não é mais o líder no ranking de seleções da FIFA. Apesar da atuação na última Copa do Mundo, quando saiu da competição nas quartas de final e até do amistoso com Marrocos, quando perdemos por 2-1, o país ainda era o primeiro colocado. Mas hoje saiu a atualização. A atual campeã do mundo, a Argentina, agora está em primeiro lugar. Em segundo aparece a França, que é a vice-campeã mundial. E o Brasil agora está em terceiro.
Segunda-feira, dia 10, começa a vacinação contra a gripe em várias cidades brasileiras. E como sempre acontece, ela segue um cronograma com grupos prioritários. A repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. Essa primeira etapa, a vacinação contra a influenza é voltada a pessoas com 60 anos ou mais, crianças com idades de 6 meses até 5 anos, gestantes e puérperas, que são aquelas mulheres que deram à luz até 45 dias, os imunossuprimidos e também os indígenas. Depois, já a partir do dia 17 de abril, serão incluídos no esquema vacinal profissionais de saúde e da educação, pessoas com deficiência e com comorbidades, profissionais de transporte coletivo rodoviário, os profissionais portuários, das forças de segurança e de salvamento, profissionais das Forças Armadas, quem trabalha no sistema prisional e aqueles que estão privados de liberdade. Para o restante da população, ainda não há agenda. Por enquanto, o Ministério da Saúde disponibilizou aqui para a capital paulista cerca de 1.500.000 doses da vacina. Foi divulgado o novo boletim Infogripe da Fiocruz. O monitoramento apontou um aumento no número de internações de crianças em decorrência do vírus sincicial em 15 estados do país. No mês de março, o crescimento foi de 36%. Os sintomas são parecidos com os da gripe e o quadro também pode evoluir para uma pneumonia. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o quadro é ainda mais grave em crianças. As autoridades em saúde alertam para que os pais e responsáveis fiquem atentos e, a qualquer sinal, levar os pequenos ao médico. E lembrando que a vacina contra a Covid tem um papel fundamental em diminuir os riscos das internações que fazem parte dessas síndromes respiratórias. Olha só, cansado de acumular prejuízos, um comerciante de 30 anos decidiu apelar para o bom senso de um ladrão. Ele deixou um recado na porta da loja de açaí de Vila Nova, em Goiânia, Goiás, onde está escrito: "Senhor ladrão, por favor, não arrombe mais esta porta. Em menos de 3 dias, o senhor já veio aqui 2 vezes, nos trazendo prejuízos e dor de cabeça. Tenha consciência." E dá para perceber que a porta amassada na parte de baixo vai necessitar de um novo conserto. A ação inusitada foi tomada depois que o local foi invadido, dando prejuízo de R$5.000 ao comerciante. Agora são as 2 tentativas de arrombamento. A expectativa é que a mensagem acabe com tudo isso. Só que lá em Divinópolis, em Minas Gerais, o meliante foi pego em flagrante. É este cachorro vira-lata caramelo que você vai ver aí na tela, que tentou sair de fininho de uma loja com um biquíni na boca, como se nada tivesse acontecendo. Uma funcionária saiu correndo e confrontou o ladrãozinho de 4 patas, que não queria largar o objeto do furto, mas depois acabou cedendo e acabou tudo bem. Não dá para ser interrogado e saber o que ele queria fazer com esse biquíni, mas a funcionária contou que ele tem uma folha corrida no crime, já que uma vez tentou furtar um tapete e também não conseguiu. E aproveitando esse assunto de animal, a Páscoa está chegando e junto com ela, entre tantas guloseimas, muito chocolate, o que é uma delícia. E quem tem pet sabe que ele também acha. Há quem não resista em dar um pedacinho às vezes, mesmo sabendo que não pode, ao olhar pidão. Chocolate realmente faz mal. Só que hoje podemos encontrar diversas opções, especialmente feito para os animais de estimação. Ao contrário do que as pessoas costumam acreditar, não é o açúcar do chocolate que faz mal à saúde dos pets, mas uma substância que o organismo deles não consegue fazer o processo metabólico da mesma forma que o nosso. Ou seja, essa substância se torna tóxica. Chamada de teobromina, ela é muito parecida com a cafeína e tem a finalidade de fornecer energia. Mas os pets têm uma sensibilidade muito grande a ela e este efeito de estímulo acaba sendo potencializado. As consequências dependem da quantidade ingerida. Por exemplo, se for pequena, pode ter quadros de vômito e diarreia, mas se for grande, pode ocasionar problemas no coração, convulsões e até levar o animalzinho a óbito. Sem contar que há muitas comidas típicas de época que também representam risco para eles, como carnes e aves especiais, bacalhau, castanhas, uvas frescas e passas, sementes de frutas, temperos como cebola e alho, pois podem levar à inflamação do pâncreas. E tem os ossos, viu? Que podem causar perfuração intestinal. Em caso de dúvidas, é recomendado que o seu animal seja levado imediatamente ao médico veterinário de confiança.
E agora, sem mais delongas, para que nessa Páscoa você possa agradar seu bichinho, além de petiscos nutritivos, você pode oferecer uma novidade, que é o alfarroba. Só que para ele, uma opção segura e nutritiva, pois é rica em fibras e contém diversas vitaminas e minerais e não contém cafeína e teobromina, as duas substâncias tóxicas para eles. E também há cookies especiais para a data, feitos em formatos temáticos. Mas outra dica, nada em excesso, tudo com moderação. Eu fico por aqui, mais informações às 6h30 e também às 10 da noite comigo e Alexandre Giaqueto no Jornal das 22. Obrigada pela companhia e uma ótima quinta-feira para você. Tchau.